para o Diário de Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 17 de abril de 2025. E eu sou Karen Crisóstomo. Nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Governo federal negocia acordo para segurar preços da hospedagem durante a COP30. Vladimir Putin diz que Rússia e China têm planos para exploração espacial. Secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires é condenado por roubar mercadoria. Mãe de recém-nascida revela como matou criança. E os gols do Campeonato Brasileiro. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo você vê agora no Diário de Notícias. Boa noite. O Ministério de Minas e Energia vai iniciar uma reestruturação no setor de energia para que os consumidores possam escolher os fornecedores a partir de 2027. A pasta está fechando o projeto de reestruturação do setor elétrico e deve ser enviada para a Casa Civil ainda nesta semana. De acordo com a pasta, a proposta prevê a abertura em duas fases, começando pela indústria e comércio a partir de 1º de março de 2027. A segunda etapa será estendida para os consumidores de modo geral a partir de 1º de março de 2028. O mercado livre de energia existe no Brasil desde 1996, mas só grandes consumidores podiam comprar energia nessa modalidade, por conta de regras que exigiam padrões altos de consumo. A reestruturação no setor deve beneficiar os consumidores com tarifas mais competitivas e com um serviço mais personalizado, resultando em melhores preços. Os números recentes mostram uma boa adesão a esse novo estilo de consumir energia. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, mais de 32 mil novos consumidores aderiram a essa modalidade desde que o governo flexibilizou as regras do setor. Os números recentes mostram uma boa adesão a esse novo estilo de consumir energia. Segundo dados da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, mais de 32 mil novos consumidores aderiram a essa nova modalidade desde que o governo flexibilizou as regras do setor, no começo do ano passado. Somente em fevereiro deste ano foram mais de 2.400 novos consumidores, uma alta de 74% quando comparamos com o mesmo período de 2024. A principal vantagem da migração para o mercado livre de energia é a economia, já que os descontos na conta de luz podem chegar a 35%. Mas o sistema também oferece outros benefícios para o cliente, como autonomia, liberdade de escolha e previsibilidade de consumo. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária decidiu tornar obrigatória a retenção de receita médica para vendas das canetas de emagrecimento, como Ozempic e Mounjaro. A decisão foi tomada pela Anvisa depois da divulgação de uma carta pelo Conselho Federal de Medicina na qual os médicos defendiam a necessidade de um maior controle na prescrição desse tipo de medicamento. Os diretores da agência destacaram que existe a necessidade de proteger a população do uso abusivo desses medicamentos. Conhecidos popularmente como canetas emagrecedoras, eles foram desenvolvidos para diabetes, mas acabaram sendo também indicados para obesidade. Hoje, mais de 1 bilhão de pessoas vivem com obesidade e no Brasil, 56% dos adultos têm obesidade ou sobrepeso. A doença é multifatorial e envolve questões genéticas, sociais, culturais, econômicas e ambientais. Estudos recentes mostram que a perda de peso com medicamentos está se aproximando de magnitudes próximas àquelas alcançadas com a cirurgia bariátrica. As drogas prometem a perda de até 17% da massa corporal em um ano, mas também têm sido procuradas por pessoas que querem emagrecer rápido. As canetas podem causar efeitos colaterais, principalmente no sistema gastrointestinal. Náusea e vômitos estão também entre os efeitos colaterais mais comuns. Após chegar a Brasília, a ex-primeira-dama do Peru, Nadine Heredia, embarcou para São Paulo. Ela e o filho mais novo de 14 anos foram escoltados por agentes da Polícia Federal desde o momento em que chegaram ao Brasil. A ex-primeira-dama peruana Nadine Heredia chegou a São Paulo. Ela desembarcou no aeroporto de Congonhas, de onde saiu escoltada pela polícia. Mais cedo, Nadine chegou a Brasília em um avião da Força Aérea Brasileira. Ela recebeu asilo político do governo do presidente Lula. A justiça peruana condenou Heredia e seu marido, o ex-presidente peruano Ollanta Humala, na terça-feira a 15 anos de prisão. O casal era acusado de receber contribuições ilegais da construtora brasileira Odebrecht, atual Novonor, e do governo venezuelano em 2 campanhas presidenciais. Humala foi preso. A chancelaria peruana informou na terça que Heredia esteve na embaixada brasileira para solicitar asilo e que, após negociações, ela e seu filho mais novo receberam salvos-condutos para viajar a Brasília.
Os promotores acusam o Mala e sua mulher de lavagem de dinheiro por supostamente ocultarem o fato de que receberam 3 milhões de dólares da Odebrecht para sua campanha presidencial de 2011. O governo federal prepara um acordo com representantes do setor hoteleiro de Belém, no Pará, para garantir o equilíbrio nos preços das hospedagens durante a Conferência Climática da ONU em novembro. A cidade tem 18 mil leitos disponíveis, mas esse número representa menos de 1/3 do número de visitantes esperados para o evento. O governo quer evitar cobranças abusivas durante os dias do evento. De acordo com a Casa Civil, membros do governo, o ministro do Turismo, Celso Sabino, e organizadores do evento estiveram reunidos para tratar do assunto. Na semana passada, uma informação preocupou o governo petista. Países europeus estão considerando reduzir o tamanho das delegações para a COP30 por causa dos altos preços de hospedagem que estão sendo cobrados. Segundo informações, em uma reunião com missões diplomáticas, o governo brasileiro sugeriu que embaixadores compartilhassem quartos e cabines de navio para que todos tivessem onde dormir. O evento terá uma plataforma oficial para a reserva de hospedagem. A orientação do governo federal é para que as pessoas aguardem a plataforma para evitar abusos de preços praticados fora de época e dos padrões. Reportagens divulgadas mostram que, em alguns casos, sai mais barato comprar um apartamento em Belém do que alugar um imóvel. A cidade hoje tem capacidade hoteleira calculada em 18 mil leitos, menos de 1/3 do número de visitantes esperados para o evento. Anfitriões chegam a pedir mais de 2 milhões por uma casa alto padrão no bairro Parque Verde. Em meio à guerra, os cristãos da Cisjordânia se reúnem para celebrar a Páscoa. A Cisjordânia tem uma população majoritariamente muçulmana, mas foi na região que grande parte da história de Jesus Cristo se passou. O povoado de Zababad vai se mobilizando para a chegada da Páscoa, mas as conversas sobre a ressurreição de Deus são permeadas pela tensão com Israel. Antes de ir a uma das últimas meditações da Quaresma, essa paroquiana da Igreja Anglicana relata como a guerra em Gaza a emociona profundamente, além das operações do exército israelense na região e a deterioração da economia na Cisjordânia. Estamos sempre com medo. Outro dia os militares entraram na escola quando o exército israelense chegou em Jenin. Todos correram assustados, as crianças estavam assustadas. Muitos se perguntavam o que estava acontecendo, o que fazer com as crianças. Então há medo, honestamente é um medo constante. Todos os dias acordamos com algo novo. Ocupada por Israel desde 1967, a Cisjordânia agora está sob a ameaça crescente de anexação. Uma situação que afeta a vida dos palestinos diariamente e não muda em datas especiais. O deslocamento interno para as festividades dentro do território é inviável para muitos por causa do caminho, onde o exército israelense instalou novos controles nos últimos meses. As pessoas estão pensando sobre sua posição existencial na Cisjordânia, porque isso também representa uma grande ameaça, porque estamos, na verdade, entrando em um lugar que não sabemos para onde estamos indo, como se estivéssemos atravessando a escuridão. No norte da Cisjordânia, o exército israelense realiza uma ofensiva de grande envergadura desde 21 de janeiro, especialmente em Jenin, a apenas 20 minutos de carro de Zababad. Considerado um bastião dos movimentos armados, o campo de refugiados da cidade foi amplamente destruído em poucas semanas e dezenas de famílias buscaram refúgio no povoado. O ânimo este ano está muito baixo, simplesmente não podemos comemorar. O país de Jesus talvez fique livre de palestinos, de cristãos. A maioria prefere partir agora e sentimos muito por isso. Mas é assim, não há trabalho aqui. Vários residentes confessam ter medo do exílio maciço. Durante muito tempo, o tema foi tabu entre os cristãos palestinos. Mas agora, a discussão sobre a saída não para de ganhar corpo e de alimentar a possibilidade de ver uma Terra Santa esvaziada para sempre de seus discípulos originais. O chefe do Banco Central dos Estados Unidos, Jerome Powell, alertou sobre as consequências da guerra tarifária, sobre inflação e os juros na maior economia do mundo. As tarifas do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, provavelmente elevarão os preços e restringirão o crescimento. Essa é a avaliação do presidente do Banco Central americano, Jerome Powell.
o chefe do BC dos Estados Unidos afirmou que a guerra tarifária pode levar a autoridade monetária a ter de escolher entre combater a inflação e o desemprego. O nível de aumentos tarifários anunciados até agora é significativamente maior do que o previsto, e o mesmo provavelmente será verdade para os efeitos econômicos, que incluirão maior inflação e crescimento mais lento. Tanto as medidas de expectativas de inflação de curto prazo, baseada em pesquisas, quanto as de mercado, subiram significativamente, com os participantes da pesquisa apontando para as tarifas. As medidas de expectativa de inflação de longo prazo, em sua maioria, também parecem permanecer bem ancoradas. Os comentários de Powell levaram os principais índices acionários nos Estados Unidos a aumentar as perdas. O Dow Jones fechou em queda de 1,7%, o S&P 500 em baixa de 2,2%, Nasdaq caiu 3%. Ao contrário de outros bancos centrais, o dos Estados Unidos tem como meta garantir o poder de compra da moeda e o pleno emprego. E esses dois objetivos devem ser equilibrados com o aumento ou a redução das taxas de juros, que aceleram ou desaceleram a demanda na economia. A política tarifária de Trump deixou investidores e parceiros comerciais dos Estados Unidos inseguros quanto à estratégia de longo prazo e o que isso poderia significar para o comércio internacional. Em meio à implementação das tarifas, os mercados financeiros enfrentaram fortes volatilidades. O presidente russo Vladimir Putin elogiou o bilionário norte-americano Elon Musk e o comparou ao legendário engenheiro de foguete soviético Sergei Korolev. O presidente russo Vladimir Putin elogiou o bilionário Elon Musk. Durante uma visita à Universidade Bauman, um centro em Moscou especializado em ciência e engenharia, Putin disse: "Vocês sabem, há um homem, ele mora nos Estados Unidos, Musk, que pode-se dizer é louco por Marte. Esse é o tipo de pessoa que não aparece com frequência na população humana, carregada de uma certa ideia." O líder russo comparou Musk a Sergei Korolev, o pai do programa espacial soviético e herói nacional russo, que desenvolveu o primeiro satélite, o Sputnik, assim como o Vostok 1, que colocou em órbita o primeiro cosmonauta, Yuri Gagarin, em 1961. Embora hoje isso pareça inacreditável, esse tipo de ideia muitas vezes dá frutos com o tempo. Assim como antigamente, surgiram as ideias de Korolev, de nossos pioneiros. Alguns planos que eles fizeram pareciam irreais, mas todos se tornaram realidade. Rússia e Estados Unidos vivem um momento de aproximação sob a administração de Donald Trump, da qual Musk é uma figura-chave. Além de ser o conselheiro mais influente de Trump, o homem mais rico do mundo é fundador da SpaceX, uma empresa americana que lança foguetes para a NASA e é proprietária da rede de internet via satélite Starlink. O bilionário tem criticado com frequência a Ucrânia, que enfrenta uma ofensiva russa há 3 anos. No mês passado, Musk acusou o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky de querer uma guerra eterna e, em fevereiro, afirmou que Kiev havia ido longe demais no conflito. E Vladimir Putin também afirmou que a Rússia e a China têm planos para a cooperação espacial. Segundo o presidente russo, Moscou continua comprometido em explorar o espaço, incluindo missões à Lua e a Marte. Recentemente, o bilionário Elon Musk afirmou que a nave dele, a Starship, vai decolar rumo ao planeta vermelho em 2026. E o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica, Rafael Grossi, disse em uma entrevista a um jornal francês que o Irã está perto de obter uma bomba nuclear. O Irã não está longe de obter uma bomba nuclear. Foi o que sustentou o diretor da Agência Internacional de Energia Atômica em uma entrevista ao Le Monde. Rafael Grossi advertiu que a situação era como um quebra-cabeça, em que Teherã tem as peças e um dia conseguirá juntá-las. De acordo com ele, ainda falta um pouco para isso, mas os iranianos não estão longe. Grossi chegou a Teherã nesta quarta-feira, antes das negociações entre Irã e Estados Unidos, programadas para este fim de semana. A AIEA foi encarregada de monitorar a conformidade iraniana com o Acordo Nuclear Internacional de 2015, que entrou em colapso depois que o presidente americano Donald Trump retirou seu país do pacto durante seu primeiro mandato.
A televisão estatal do Irã anunciou que a próxima rodada de negociações sobre a questão nuclear entre Irã e Estados Unidos acontecerá no sábado, em Roma, na Itália, e não mais em Omã. A primeira rodada de negociações no sábado passado em Mascate, capital de Omã, foi liderada pelo enviado especial americano Steve Witkoff e pelo ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi. 3 veículos foram incendiados no estacionamento da prisão de Tarascon, na França. Os ataques contra os centros penitenciários começaram para pedir direitos aos prisioneiros. Várias penitenciárias francesas foram alvos de ataques coordenados nos últimos dias, com veículos queimados e tiros de fuzis Kalashnikov. A Promotoria Nacional Antiterrorismo abriu uma investigação na véspera para tentar identificar os autores desses ataques, que começaram no domingo, e em alguns casos houve pichações com a inscrição DDPF, sigla para Direitos dos Prisioneiros Franceses. Os carros de 3 agentes penitenciários foram queimados em um estacionamento. Segundo um representante sindical do setor, câmeras de segurança do local estão sendo analisadas. O veículo de um agente penitenciário que trabalha em outro presídio também no sul do país foi incendiado em frente à sua casa. Em Villenois, policiais foram até o local onde a inscrição DDPF foi descoberta no saguão de um prédio onde reside um agente penitenciário que trabalha na prisão de Mochaconan. Uma fonte policial relatou na terça-feira que 21 veículos haviam sido incendiados ou danificados com pichações desde domingo. Darmanin e o ministro do Interior, Bruno Retailleau, prometeram nos últimos meses intensificar o combate às drogas e ao crime organizado no país. O presidente Emmanuel Macron afirmou que aqueles que tentarem intimidar agentes penitenciários e atacarem presídios franceses com violência inaceitável serão localizados, processados e punidos. A União Europeia publicou uma lista indicando os 7 países mais seguros para a proteção contra imigrantes. Uma medida que limita as possibilidades de concessão de asilo na União Europeia. O bloco identificou Kosovo, Bangladesh, Colômbia, Egito, Índia, Marrocos e Tunísia como países seguros como pontos de origem, o que permitiria que autoridades nacionais agissem mais rapidamente em solicitações apresentadas por migrantes de outras nacionalidades. A adoção da lista ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento Europeu e pelos 27 países do bloco. A Comissão propõe incluir Kosovo, Bangladesh, Colômbia, Egito, Índia, Marrocos e Tunísia nesta primeira lista da União Europeia de países de origem seguros. A lista de países de origem seguros da União Europeia é uma lista dinâmica, o que significa que pode ser alargada ou revista ao longo do tempo. Os países também podem ser suspensos ou removidos da lista, caso não atendam mais aos critérios para serem designados como países de origem seguros. Vários países do bloco europeu pressionavam a Comissão Europeia para reduzir o número de chegadas e facilitar o processo de remoção de imigrantes não aceitos. Em resposta, o braço executivo do bloco apresentou em março um projeto de reforma do sistema de devolução de imigrantes, abrindo caminho para que os Estados-membros estabeleçam centros de retorno de imigrantes fora do bloco. Vários países da União Europeia adotaram suas próprias listas de países de origem considerados seguros, embora não houvesse uma lista unificada até agora. No próximo bloco, mãe de recém-nascida revela ter sufocado o bebê com a almofada e a troca no comando da Polícia Militar no estado de São Paulo. O secretário de Segurança Pública de Ribeirão Pires, na Grande São Paulo, Sandro Torres Amante, foi condenado a 2 anos e 11 meses de prisão pelo crime de furto qualificado. O crime aconteceu em junho de 2018 e foi registrado por uma câmera de segurança. O crime de furto de mercadorias em açougues aconteceu em junho de 2018. À época, Sandro era subcomandante da Guarda Civil Municipal de Ribeirão, cidade que fica a cerca de 30 quilômetros da capital. Segundo a denúncia do Ministério Público, na madrugada de 18 de junho de 2018, Sandro e amigos realizaram 2 furtos. Num intervalo de poucos minutos, os acusados levaram quase 60 quilos de carne e R$28 mil dos açougues Iso e Paraty, que ficam a cerca de 300 metros um do outro, no centro da cidade. As investigações apontaram que os crimes foram planejados, ou seja, não se trataram de furtos de ocasião.
De acordo com os autos, Gutenberg e Martins Silva, inspetor-chefe da GCM na época, teria manipulado diretamente as câmeras de monitoramento da prefeitura da cidade, pouco antes do crime. As câmeras foram redirecionadas propositalmente para não enquadrar os açougues. Além disso, enquanto as câmeras eram reposicionadas e depois alteradas, uma denúncia anônima falsa foi feita para que os efetivos da GCM e da Polícia Militar se deslocassem para longe do centro, facilitando o crime. A prefeitura respondeu por meio de nota que não foi notificada sobre a condenação de Sandro. Sobre o GCM, Gutenberg diz que houve ordem judicial para afastamento das funções na Guarda Civil Municipal, sem prejuízo de vencimentos e sem determinação contrária. Laudos periciais constataram a presença de sangue de Vitória Souza na casa de Michael Santos, principal suspeito de matar a jovem. Ele está detido desde o dia 8 de março e deve ser indiciado por homicídio qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. A polícia aguardava os resultados periciais para concluir o inquérito do caso e pedir a conversão da prisão temporária em preventiva. Os vestígios de sangue foram encontrados no batente da porta do banheiro da casa de Michael. O laudo da perícia do IML feito no corpo de Vitória concluiu que ela sofreu lesões fatais e morreu por hemorragia interna e externa. Os agentes informaram também que será feita a reconstituição do caso, inicialmente marcada para ocorrer em 24 de abril, após Michael passar por um exame psiquiátrico. A defesa de Michael já informou que seu cliente não participará da reconstituição, pois discordam do interrogatório em que o suspeito confessou ter cometido o crime. Apesar disso, a reconstituição será feita com base no interrogatório de Michael sobre o assassinato. Ele confessou o crime na delegacia que investiga o caso e a confissão foi gravada em vídeo pelos policiais. Vitória foi morta no final de fevereiro, depois de deixar o trabalho num shopping e voltar de ônibus para casa. Câmeras de segurança gravaram o momento em que ela entra no coletivo. Seu corpo foi encontrado nu, uma semana depois, numa área de mata. O governo de São Paulo trocou o comando da Polícia Militar. O coronel Cássio Araújo será substituído pelo atual subcomandante José Augusto Coutinho. O secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, afirmou que o coronel Cássio vai se aposentar, mas que ele deve continuar atuando na área de segurança. Dados do Ministério Público mostram que as mortes cometidas por agentes de segurança no estado de São Paulo aumentaram 65% no ano passado. O vídeo do depoimento de Eduarda de Oliveira, a mãe que confessou ter matado a filha recém-nascida, foi divulgado nesta semana. Ela afirmou à polícia que asfixiou a filha com uma almofada, enrolou o corpo em sacos plásticos e escondeu dentro de um armário com materiais de limpeza. A recém-nascida Ana Beatriz estava desaparecida desde a última sexta-feira. A primeira versão que a mãe deu aos policiais é de que a menina tinha sido sequestrada em uma rodovia, no município de Novo Lino. Mas ao longo das investigações, Eduarda de Oliveira, de 22 anos, deu outras versões. Em uma delas, Eduarda afirmou que a filha se engasgou durante a amamentação. Nesta semana, o vídeo do depoimento dela para a polícia veio à tona. Eduarda contou aos policiais como matou a filha. De acordo com o depoimento, a mãe carregou a filha até um sofá e sufocou a bebê com uma almofada. Sua filha, me conte como foi que ela morreu. Eu botei o travesseiro por cima dela. Você admite que você tirou a vida da sua filha? Admito. E como foi que você fez isso? Um travesseiro. A assassina afirmou também que após o crime se arrependeu e que chegou a ver se a filha havia mesmo morrido. Você conseguiu dormir nessa noite? Você não dormiu nada? Não. Você não conseguiu dormir e você pensava em quê? Me matar. E no mesmo momento me arrependi do que eu tinha feito também. Ela disse que não teve ajuda de ninguém e que o marido, que estava a trabalho em São Paulo, só soube o que aconteceu quando ela confessou tudo para o advogado. Durante a audiência de custódia, a justiça determinou que Eduarda continuasse presa preventivamente. Ela vai precisar passar por tratamento psiquiátrico enquanto estiver presa. Uma mãe haitiana e as duas filhas dela foram atropeladas por um motociclista ao atravessar uma avenida em Florianópolis. O vídeo mostra que a mãe atravessa a faixa com a bebê no colo, de mãos dadas com a outra criança. Com o impacto, a vítima mais nova foi arremessada para longe. A mãe e a criança de 7 anos estão bem e já tiveram alta médica. Já o quadro de saúde da bebê não foi divulgado. A Polícia Militar afirmou que o homem permaneceu no local, prestou apoio às vítimas e que ele não precisou ser conduzido.
à delegacia. E olha só essa imagem que chocou o país. Uma mulher foi flagrada abandonando uma cachorra na rua em Barra Velha, no norte da Santa Catarina. Após deixar o animal, ela sobe na motocicleta e vai embora. É possível ver a cachorra tentando seguir o veículo, mas desistindo logo em seguida. O cãozinho foi resgatado no dia seguinte ao ser abandonado e será adotado pela família que cuidou durante esses dias. A Julie passou por avaliação veterinária e passa bem. Polícias do Rio de Janeiro fecharam fábricas de cosméticos falsos e prenderam 2 pessoas. As investigações afirmam que a quadrilha cometeu fraude junto à Anvisa para obter autorização para a produção dos produtos. O delegado Alain Duarte explicou que a investigação começou para apurar a produção de suplementos alimentares falsos. Quando os agentes chegaram ao galpão em Nilópolis, tiveram uma surpresa. Segundo ele, a equipe se deparou com uma larga produção de cosméticos falsos, sem autorização da Anvisa e sem autorização do INPE. Segundo as investigações, a quadrilha cometeu fraude junto à Anvisa, como forma de obter autorização para a produção dos cosméticos, e o lucro do grupo chegou à casa de milhões. A polícia também informou que o local apresentava condições precárias e que os funcionários trabalhavam sem equipamento de proteção individual. 2 pessoas, uma advogada e o gerente do local, foram presas. A pena pode chegar a até 15 anos de prisão. No próximo bloco, os gols da rodada do Campeonato Brasileiro. Pipeiros de 7 países se reuniram com um só objetivo: quebrar o recorde de mais pipas baleias voando ao mesmo tempo. O resultado foi um belo espetáculo marinho nos céus da França. Um desavisado que passar pela região de Berck-sur-Mer e olhar para cima pode até acreditar que o céu virou mar. O que aconteceu na realidade foi o 38º Encontro Internacional de Pipas, em que pipeiros de 7 países diferentes quebraram o recorde de mais baleias voando ao mesmo tempo no céu. São feras enormes, então dá um pouco de orgulho poder levantar tantas no ar. Aqui com estes grandes times que estão acostumados a fazer pipas muito grandes, então é um prazer ver todas juntas voando. Há 2 anos, eu fabriquei uma baleine que fait à peu près 20 metros de long. 2 anos atrás fiz uma baleia de 20 metros de comprimento. Me levou bem 1 ano entre o planejamento no computador, cortar os painéis e costurar. Je dirais à peu près une bonne année. Apaixonados pelo ofício, os pipeiros afirmam que o objetivo é ultrapassar os limites, sempre ir mais alto, mais forte e onde há mais vento. Quem aproveita são os turistas, que desfrutam de um agradável dia de sol com uma bela vista. É realmente impressionante ver essas baleias desse jeito na paisagem. Elas são muito grandes, é muito bonito de ver. Vi nas redes sociais que queriam quebrar o recorde de 20 baleias e vim ver, é realmente muito impressionante. Um show no Hollywood Palladium reuniu milhares de pessoas fascinadas por uma VTuber, uma diva digital criada no Japão que agora quer usar o sucesso virtual para conquistar o mundo. Em um espaço para shows em Hollywood, milhares de fãs ficaram em êxtase. Mas a estrela no palco do Hollywood Palladium não é exatamente um ser humano. Ela é uma VTuber, um fenômeno virtual criado no Japão. Essa é Mori Kalopi, uma cantora digital que ganha vida no palco por uma ilusão holográfica. Meu nome é Mori Kalopi, da Hololive English. Sou cantora, compositora, rapper. Acho que essa é a melhor maneira de me descrever, uma artista virtual. A diva de cabelo rosa representa uma nova geração de artistas 100% digitais e pertence a uma agência de talentos com sede em Tóquio, que quer exportar os VTubers para o mundo todo. O mercado de VTubing, antes considerado um nicho, gerou $1,350 bilhões, cerca de 8 bilhões de reais em 2024. Uma das chaves desse sucesso está na identidade visual.
Uma tecnologia que captura o movimento é utilizada, o que oferece uma experiência mais realista. Não gosto da maioria dos streamers, mas descobri os VTubers e eu percebi, eu realmente gosto disso. Acho que a parte da animação ajuda. Durante as transmissões ao vivo dos ídolos em 2D, os espectadores fazem doações. Alguns gastam centenas de dólares para destacar suas mensagens e chamar a atenção de seu artista favorito. A agência Hololive, de propriedade da Cover Corp, domina esse mercado global de VTubing com mais de 80 ídolos virtuais. No YouTube, os personagens da empresa já acumulam, no total, 80 milhões de inscritos. O mercado global de animação cresceu de 9 bilhões de dólares para cerca de 21 bilhões de dólares na última década. E durante esse tempo, muitas pessoas no mundo se acostumaram à cultura de animação japonesa. Isso ajudou os VTubers. Eles se parecem com personagens de anime, são capazes de interagir com os fãs e se tornam populares como um novo gênero. E você, mergulharia nessa onda virtual? Olha só, objetos dos passageiros do navio Titanic vão a leilão no próximo dia 26 no Reino Unido. Um dos itens é um relógio que foi encontrado em 1912 ao lado do corpo do dono, Hans Christensen. A administração do leilão disse também que haverá outros itens disponíveis, como bússolas, carteiras e também cartas de amor. E o CEO da NVIDIA, Jensen Huang, chegou a Pequim nesta quinta-feira, pouco depois de o governo Trump proibir a empresa de vender chips para a China. O governo americano afirmou que a medida é para assegurar a segurança nacional. Nesta semana, as ações da NVIDIA caíram mais de 6% no pregão em Nova York. Os papéis da fabricante de chips de inteligência artificial reagiram às restrições às vendas de semicondutores para a China, impostas pelo governo americano. O momento da viagem, no entanto, é incomum, já que o CEO se reuniu com Donald Trump cerca de uma semana atrás, em Mar-a-Lago, clube e residência do presidente americano na Flórida, em um jantar que custou $1 milhão por pessoa. Poucos dias depois, ele alertou sobre uma baixa de 5,5 bilhões de dólares devido às restrições. Essas limitações marcaram uma escalada na batalha tecnológica entre Washington e Pequim, afetando uma linha de produtos que a NVIDIA havia desenvolvido especificamente para clientes chineses. Na última segunda-feira, a gigante do setor de chips de inteligência artificial anunciou que planeja construir $500 bilhões em infraestrutura de IA nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, incluindo aporte próprio e de parceiros. A produção do chip de última geração da NVIDIA, batizado de Blackwell, já começou na nova fábrica da TSMC, empresa de Taiwan, no estado americano do Arizona. Segundo o jornal Financial Times, o CEO da NVIDIA teria se encontrado com o fundador da DeepSeek, Liang Wenfeng, bem como com o vice-premier chinês, He Lifeng. O secretário de Comércio de Trump prometeu ser muito rigoroso com as restrições aos chips na China, especialmente após o surgimento de startups de IA DeepSeek. Recentemente, ele sancionou dezenas de empresas chinesas que, segundo autoridades do governo Trump, estariam ajudando os esforços militares de Pequim. Ontem foi dia de Brasileirão e olha, essa rodada definitivamente foi marcada por golaços. Vamos ver. Botafogo e São Paulo se enfrentaram no Newton Santos e o jogo foi bem movimentado. O São Paulo abriu o placar com Ferreirinha, com esse golaço. E como a Karen disse, a rodada foi marcada por golaços. Olha só como foi o gol de empate do Botafogo. Savarino mandou na gaveta. No final do primeiro tempo, o Ferreirinha serviu André Silva, só empurrou para o fundo do gol. Mas no segundo tempo, a defesa do São Paulo não subiu e Igor Jesus empatou a partida. Outro jogo que foi cheio de gols foi o do Flamengo contra o Juventude no Maracanã. A partida foi 6-0 para os cariocas. Eric Pulgar fez o primeiro. 5 minutos depois, Gonzalo Plata fez o segundo. Danilo Luiz o terceiro. O meio-campo de Arrascaeta também deixou dele. E o atacante Pedro fez os 2 últimos. 6-0 o placar final. O Bragantino venceu o Sport fora de casa por 1-0. O gol foi marcado por Juninho Capixaba. O Mirassol passou por cima do Grêmio e venceu de forma linda a primeira partida na Série A do Brasileirão.
Daniel Borges fez o primeiro. Reinaldo de pênalti ampliou. No segundo tempo, falta na entrada da área e Reinaldo fez essa pintura aí. O Grêmio descontou com Bright White. Mas Daniel Borges fez mais um, 4-1 Mirassol. Após a derrota para o Mirassol, o Grêmio demitiu o técnico Quinteiros. O Internacional perdeu em casa para o Palmeiras. O gol do Verdão foi marcado por Facundo Torres. O Timão perdeu em casa para o Fluminense, 2-0. René, com esse golaço, abriu o placar. E no segundo tempo, John Arias fez o segundo de pênalti. O Vitória venceu Fortaleza. Janderson abriu o placar para os donos da casa. Alguns minutos depois, Diogo Barbosa empatou. Mas no final da partida, Matheus Martins garantiu os 3 pontos para o Vitória. O Diário de Notícias desta quinta-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Na sequência, a partir das 8, tem a transmissão ao vivo do encerramento do Jejum da Graça, diretamente do Renascer Hall Sede Internacional, aqui na Rede Gospel, na Rádio Gospel FM e em todas as nossas mídias sociais. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7 com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá, você fica muito bem informado acessando o YouTube Rede Gospel TV Oficial. Boa noite e até amanhã.